Olá, amados, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais uma manhã de fé. Que Deus possa tocar na sua vida nessa segunda-feira, nessa semana que nós estamos iniciando aí com as nossas atividades, nossos trabalhos, e que através desse vídeo você seja fortalecido aí no seu trabalho, na sua casa, onde você vai estar vendo. Talvez você vai estar assistindo esse vídeo que não é na nossa segunda-feira, na nossa manhã de fé, mas que também você seja tocado pelo Espírito Santo em nome de Jesus. Amados, eu sou o pastor Gustavo e que hoje Deus abra os nossos olhos, que nós possamos olhar somente para Ele. E eu quero ler uma passagem aqui com vocês de João 8, onde Deus falou fortemente comigo quando eu estava no momento ali da minha leitura da palavra, e quando eu cheguei nessa parte, Deus tocou profundamente na minha vida, como Ele transformou minha vida, como eu passei a olhar para Ele e viver algo novo da parte dEle, que você também possa viver esse algo novo que Deus tem para a sua vida. Amados, Deus sempre tem um propósito para nós. Ele é o Criador de tudo. Ele criou você, e se Ele criou você, Ele tem algo para você, Ele tem um chamado, Ele tem um propósito. Nós não fomos criados à toa. Então creia, queridos, que Deus tem um propósito e um chamado para você. Por mais que você não enxerga, como eu não enxergava, mas creia, porque Ele tem. É só esperar e adorar Ele. Amém, amados? Olha só, essa passagem aqui é uma verdade que liberta, como a Bíblia diz. Aqui é uma conversa entre Jesus e os fariseus. Um pouquinho para trás, se você dá uma pesquisada um pouco para trás nas passagens, Jesus ele estava com aquela mulher adúltera, aonde os fariseus queriam apedrejá-la. Eu vou falar isso mais para frente. Mas o que me chamou a atenção aqui? A partir do verso 31, aonde começa essa conversa entre Jesus e os fariseus. E eu quero ler para vocês. Essa passagem, amados, ela é um pouco extensa. Eu vou ler até o 58. Mas confesso para vocês que eu tentei resumir algumas coisas aqui para não ficar muito extensa, mas a conversa entre os fariseus e Jesus é uma conversa que me chamou muita atenção e que Deus falou muito forte comigo. E depois eu quero comentar com vocês sobre isso. Amém? Então vamos lá. Em João 8, a partir do verso 31, diz assim, ó: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vos permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. No verso 37, amados, continua Jesus falando: bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vos fazeis o que também viste junto de vosso pai. Responderam e lhe disseram: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, fariam as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade de que Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disse-lhe, pois, nós não somos nascidos fornicação. Temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse vosso pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não até
entendeis a minha linguagem, por não poderes ouvir a minha palavra, vós tendes por pai o diabo, e queres satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não credes em mim. Quem dentre vós me convence do pecado? Se vós digo a verdade, porque não credes? Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso vós não escutais, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: não dizemos nós bem que és samaritano e tendes demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio, antes honro meu Pai e vos me desonrais. Eu, porém, não busco a minha glória, a quem a busca e julgue. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verás a morte. Disseram-lhes, pois, os judeus: agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu disses: se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte? És tu maior que o nosso pai Abraão, que morreu? Também os profetas morreram. Quem de fazes é tu ser? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, a qual dizes que é o vosso Deus. E vós não conheceis, mas eu conheço. E se disser que não conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço e guardo as suas palavras. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Disseram-lhes, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos, e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes de Abraão existir, eu sou. Amados, aqui está a passagem. Como eu disse, ela é um pouco comprida, mas para que você possa entender. Amados, aqui era uma discussão entre os fariseus e Jesus. E o que Deus falou comigo no meu coração, que eu quero passar para vocês hoje nesse dia, é que o próprio Deus estava ali na frente deles, como a passagem mesmo diz, e os fariseus não conseguiam enxergar isso. Na verdade, os fariseus eles estavam vivendo ainda debaixo de uma lei, da lei de Moisés. Lembrando de uma coisa, Jesus em nenhum momento ele descumpriu a lei de Moisés. Afinal, ele cumpriu a lei de Moisés, mas ele veio o quê? Trazer algo novo, a graça. E o que acontecia aqui nessa passagem que Deus falou comigo? O próprio Deus estava ali com eles e eles não conseguiam ver isso. E é o que acontece muitas vezes com nós. Deus às vezes vem, se revela a nós, nos abençoa, nos livra do mal, do perigo, do pecado, e mesmo assim a gente muitas vezes não consegue enxergar Jesus na nossa frente. Muitas vezes as direções que Deus nos dá, nós não ouvimos, ou aliás, ouvimos, mas não praticamos. Amados, e é o que muita gente é como eu, quebrei a cara durante muitos anos, até mesmo estando dentro da igreja, por ver toda a grandeza de Deus, escutar milhares de palavras falando do céu, falando da grandeza de Deus, e mesmo assim eu não conseguia ver que Ele estava ali do meu lado ou na minha frente, para que eu pudesse viver algo novo. Amados, e como eu disse para vocês, antes disso Jesus estava com aquela mulher adúltera, e os judeus de toda forma queriam que Jesus apedrejasse aquela mulher. Por quê? Eles estavam debaixo de uma lei, e Jesus veio para trazer graça sobre nós. Queridos, presta atenção numa coisa que me chama a atenção ali. Engraçado que na hora que Jesus está ali diante da mulher, os fariseus estão ali diante da mulher, eles ficam pedindo para que Jesus apedrejasse ela. E o que Jesus fala? O que a palavra de Deus fala? Que ele se agacha e começa a escrever, começa a fazer um desenho ali no chão. E depois o que ele faz com a mão? Ele vai
e apaga. Queridos, presta atenção numa coisa. Diante dos fariseus, Jesus estava mostrando que sim, existe uma lei, certo? Existe algo que foi dado através de Deus para Moisés, mas que a vinda dele, não que ele estava apagando a lei, mas ele estava ali apagando e perdoando os nossos pecados. Então a lei ali não era mais para condenação da morte, mas para uma vida em Cristo, aonde Ele perdoa os nossos pecados, para que nós podemos desfrutar da graça de Deus. Amém, queridos? Então Ele escreveu ali de uma forma como se fosse a lei, mas Ele estava ali passando a mão e falando: eu vim para perdoar os pecados. E aí depois ele fala para os fariseus: se vocês não têm pecados, que atire a primeira pedra. E incrível como que eles não conseguiam enxergar isso. Eles estavam debaixo de uma lei, de algo que estava cegando eles. Amados, quantas vezes, como eu disse, Satanás ele consegue cegar a nossa visão para a gente não enxergar as maravilhas de Jesus em nossa vida. Queridos, todo mundo erra, todo mundo é ser humano, ninguém aqui que está aqui na terra é anjo. Uma coisa que eu sempre falo, amados, nós erramos, nós pecamos, nós infelizmente ainda desagradamos o coração de Deus, mas Ele perdoa os nossos pecados. E uma coisa que eu sempre falo, amados, errar é humano, mas permanecer no erro é burrice. Então, precisamos viver uma vida nova. Nós precisamos parar de ser fariseus, como esses homens aqui, que Jesus estava diante deles e eles não conseguiam enxergar a presença de Deus ali com eles. Deus estava ali para trazer algo novo para eles e eles não estavam conseguindo enxergar. Amados, e o que me chama atenção no verso 44, João 8, verso 44, aqui dá para entender um pouco que parece assim que Jesus ele fica um pouco nervoso, né? Irado talvez, porque olha só o que ele diz pros fariseus ali. João 8,44, olha só: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Queridos, isso é o que a gente leu ali, na hora que estava na discussão. Parece aqui que essa passagem, Jesus ele dá uma irada, ele fica nervoso e fala que os fariseus pertencem ao diabo, porque Jesus estava ali. Jesus estava ali tentando mostrar a verdadeira graça, estava ali para perdoar os pecados e viver um novo tempo na vida deles. Não que era para descumprir a lei e tudo, mas era algo novo que estava vindo do céu e eles não conseguiam enxergar isso. Amados, e uma das Bíblias que eu tenho aqui em casa, eu fui dar uma pesquisada sobre essa passagem de João 8,44. No estudo teológico ali, tem uma passagem que o autor ali, ele escreve, que me chamou a atenção, eu vou ler para vocês, que diz assim, ó: a verdadeira razão de sua recusa em crer em Cristo era o seu relacionamento com o diabo. Queridos, isso me chama atenção porque quando você não tem uma vida de intimidade com Deus, você tem uma vida de intimidade com o diabo, mesmo que você não perceba. E é o que eu sempre falo, eu devo ter falado em alguns outros vídeos. Quando nós não adoramos a Deus, automaticamente adoramos ao diabo. É o que o estudo da Bíblia aqui praticamente está falando sobre essa passagem. Por quê, queridos? Satanás ele não precisa que você abra a boca para adorar ele. Ele só precisa que você feche a sua boca para não adorar a Deus. Amados, isso é o suficiente. Isso é o que eu vivi durante anos da minha vida dentro da igreja. Ia na igreja para esquentar banco, até levantava a mão ali, mas quando eu saía dali,
Era tudo igual, uma vida de pecado, uma vida sem a presença de Deus. E quando não tem a presença de Deus, o diabo se aproxima de nós. Então que possamos todos os dias, por mais que a gente erra, entrar na presença de Deus e adorar Ele. Olha só, Mateus 23:15 é o que Jesus diz para os fariseus também, só que essa passagem está em Mateus. Olha só, lá no capítulo 23, verso 15. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito se torna filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Queridos, aqui é o próprio Jesus falando da questão de não olhar para Ele, de não viver esse novo que Ele trouxe para nós. E amado, Jesus está voltando e nós precisamos crer nessa verdade, crer na palavra de Deus, que Ele é real. E daqui uns dias nós partiremos dessa terra. Amados, muitos de nós não conseguimos compreender a Cristo, não conseguimos entender que Deus quer trazer algo novo para a sua vida, que Ele quer um novo destino para você. Amados, é só se render a Ele, é só convidar Ele para entrar no seu coração, para que Ele trace o seu destino, a sua rota profética. Amém? Amados, e sobre tudo isso que eu estou falando aqui com vocês, o que muitas vezes faz nós não enxergar Jesus? O que faz nós não enxergar esse novo que o próprio Deus, o Cristo trouxe para nós? É ficar preso nas antigas práticas, vida de pecado, vida fora da vontade de Deus. Deus nos alinha para um propósito, a gente faz outro. Então é ficar preso como os fariseus na antiga prática e não enxergar Jesus. Amados, se você permitir que Deus toque em algumas áreas da sua vida, amados, e se você permitir que Deus toque em algumas áreas da sua vida, se você permitir que precisa ser tirado algumas coisas, amados, presta atenção numa coisa, é para o nosso bem, é para o seu bem, por mais que doa, é para o nosso bem. O dia que eu permitir Deus entrar literalmente na minha vida e tirar algumas coisas que não prestava, a minha vida mudou completamente. Houve um aceleramento espiritual na minha vida. Bênçãos na minha vida começou a acontecer, porque eu permiti que Ele tirasse essas antigas práticas. Amados, Jesus te ama. Entenda uma coisa, Cristo te ama e Ele quer o seu bem. Ele quer que você viva uma vida nova com Ele. Por mais que a gente passe por algumas dificuldades, o mundo aqui não está bem. As coisas nesse mundo, amados, não vão melhorar. A tendência agora é só piorar. É guerra que teve esses dias para trás. Queridos, a paz que a Bíblia relata que vai ter nesse mundo é só com a vinda do anticristo, mas a verdadeira paz é nós ir embora daqui e morar no céu com Cristo. Mas para isso acontecer, nós precisamos dar liberdade para Ele entrar e arrumar tudo que está fora. Amados, e eu sei que até muitos querem viver algo novo da parte de Deus, mas existem algumas situações, algumas práticas que ainda nos prende para que Jesus não entre completamente e mude as coisas tudo de lugar, organiza tudo na sua vida. E na maioria das vezes de pessoas que eu converso, as pessoas não querem abrir mão de algumas coisas, práticas de pecados, coisas que a pessoa até sabe que desagrada o coração de Deus, mas não quer abrir mão. E queridos, e aonde há coisas ou pecados que, eu falo assim, coisas que não agradam o coração de Deus, coisas que não é da natureza de Deus, Ele não entra. Aonde há coisa errada, Jesus não entra. Queridos, e muitas vezes quando Deus nos toca, quando nós permitimos que Ele nos toca, não é para nos machucar. Muita gente fala: eu tinha isso, eu tinha aquilo e agora eu não tenho mais nada, hoje eu tenho uma dor dentro de mim. Queridos, quando é Deus que toca, Ele não toca para machucar, Ele não entra na nossa vida para trazer desordem, para trazer dores.
mas é para trazer uma vida de abundância com Ele. É para trazer cura sobre a nossa vida. Olha só, eu já orei por pessoas que estavam enfermas, que na verdade, enfermidades que eram espíritos malignos, que estavam na pessoa e a pessoa não sabia. A pessoa literalmente não sabia. E que quando Deus me deu esse discernimento espiritual e eu percebi que era um espírito maligno que estava agindo através da pessoa ali, a pessoa foi liberta e automaticamente curada. Na verdade, não é que a pessoa estava nessa situação enferma, mas era um espírito que estava prendendo a vida da pessoa através ali de uma surdez, de uma cegueira, e enfim. Mas quando Jesus entra, há liberdade para nós, amados, e é isso que eu quero transmitir para vocês hoje, que você abra o seu coração e dê liberdade para viver o novo de Cristo. Queridos, e uma vida com Deus, uma vida com Jesus, é uma vida de vitória, a gente nunca perde. Amados, não façam como os fariseus, que eu li para vocês aqui. Ficaram presos nas velhas práticas. Viva algo novo de Deus. Amados, e presta atenção que eu quero falar com vocês para a gente finalizar esse vídeo e que isso fique guardado no seu coração. Viver sem Cristo é caminhar para a morte eterna. Mas viver com Cristo, por mais que você morra, você viverá, porque Jesus prometeu um novo céu e uma nova terra para nós. Amém, queridos? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Não deixem de se inscrever no nosso canal, que você possa compartilhar esse vídeo, essa mensagem com outras pessoas, que essas pessoas possam ser edificadas em nome de Jesus. Amém, queridos? Fica com Deus e até o próximo vídeo.